Ensinando a seus discípulos um modelo de oração, Jesus ensina a confessar pecados. Mesmo tendo vivido uma vida sem cometer pecado algum, ele fala da importância da confissão de pecados e da busca do perdão de Deus através da oração. Este é o 7º vídeo falando sobre a oração do Pai Nosso, e hoje o assunto é perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E ainda no versículos 14 e 15, Jesus diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A oração do Pai Nosso é uma oração que é um modelo para ser seguido. E Jesus fala sobre a confissão de perdão no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. É um pedido por perdão. E de todos os pedidos apresentados nessa oração, o único que tem um adendo é o perdão. No versículo, quando ele encerra a oração, no versículo 13, no versículo 14 ele faz meio que uma observação dizendo: porque se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial não lhes perdoará. Então nós precisamos abordar aqui algumas coisas a respeito desse texto. Perdoa as nossas dívidas. Dívidas aqui está relacionada a pecado. Nós temos uma dívida, uma dívida para com a justiça de Deus. E a Bíblia, ela é clara em dizer que Deus, ele não escuta, ele não ouve a pecadores. Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está curto para que ele não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que ele não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de Deus, e os seus pecados esconderam o rosto de Deus de vocês, por isso ele não os ouvirá. Ou seja, Deus não escuta a este povo que está clamando, porque eles estão vivendo deliberadamente no pecado. Então o pecado faz separação entre o homem e Deus e impede que Deus escute as suas orações. E aí, qual a solução para isso? Porque todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram e separados da glória de Deus estão, por causa do pecado. O pecado me separou de Deus. No que Jesus disse sobre a dívida, nós temos uma dívida para com Deus, mas não temos como pagar essa dívida. Nós não temos como pagar a dívida pelo pecado. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. A dívida, ela não vai ser retirada sem que haja um derramamento de sangue. E um sangue que atinja as exigências da justiça de Deus. Por isso que Jesus vem, por isso que Jesus se faz homem, e por isso que Jesus morre em nosso lugar, pagando a dívida. Deus provê um meio de pagamento para a dívida que nós tínhamos para com a justiça de Deus. Olha o que a Bíblia diz: em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Está falando de Abraão, que Abraão teve pela fé, pela fé ele foi justificado diante de Deus. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará, Você tem uma dívida, agora você tem um crédito. Que crédito? A justiça de Deus que entrou na sua conta, Para que Deus também creditará justiça para nós, os que cremos. Então, quem crê tem justiça creditada em sua conta. Crê em quê? Olha o que vai dizer a seguir: nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.
Romanos, capítulo 4, do versículos 22 até o versículo 25, está escrito o texto que eu acabei de citar a vocês. Então, eu tenho uma dívida para com Deus, uma dívida para com a justiça de Deus. E eu sou pecador por natureza, e eu não consigo fazer o bem. E eu quero me aproximar de Deus. Mas como eu vou fazer isso se eu sou injusto e Deus não escuta pecadores? Jesus vem, se faz homem, morre no meu lugar. E ele então atende a justiça de Deus. E essa justiça de Cristo é depositada na minha conta. Eu preciso fazer uma coisa. O quê? Crer que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no meu lugar e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e aceitar o seu senhorio. Creio que Jesus ressuscitou dos mortos e aceito como Senhor na minha vida, submetendo a minha vontade à vontade dele. Então eu recebo a justiça de Deus na minha conta e tenho o perdão dos meus pecados. A primeira coisa é que quando eu vou orar e pedir perdão e confessar pecado, eu preciso acreditar que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Por meio de Jesus, eu tenho acesso ao perdão de Deus. Olha o que a Bíblia ela vai dizer: se porém nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós vamos ter comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas existe um porém, existe uma evidência aqui. Eu li 1 João, capítulo 1, versículo 7 até o 9. O versículo 7 diz o seguinte: se nós andamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a primeira coisa para eu receber o perdão é uma confissão. E isso, obviamente, eu faço em oração, como Jesus me ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 12, nós lemos, né? Perdoa os nossos pecados, uma confissão de pecado. Eu dou nome ao pecado, né, com um arrependimento sincero. Então eu recebo o perdão de Deus. Mas uma segunda coisa que está aqui em João capítulo 1, em 1 João capítulo 1, versículo 7, e Jesus também falou, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Então olha como João começa aqui em 1 João. Se nós andamos na luz, como ele na luz está, ou seja, se nós temos uma conduta de vida semelhante à conduta que ele nos ensinou, né? Uma vida esclarecida, que não está às escuras, mas sob a revelação de Deus, uma vida que entendeu que tem que seguir os passos de Jesus, nós evidentemente vamos ter comunhão com os outros. Nós não vamos estar magoados, nós não vamos estar guardando ressentimentos, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Se vocês perdoarem aqueles que vos ofendem, o Pai Celestial também vos perdoará. Então nós entendemos aqui que a confissão ela é necessária na oração, o arrependimento ele é necessário, porque aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia, ele alcança a misericórdia. Mas o ato de perdoar também é necessário para eu receber perdão, né? A Bíblia diz: se você for levar uma oferta até o altar e no caminho se lembrar, não que você tem algo contra o seu irmão, mas que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua volta, deixa a sua oferta, volta, se reconcilia com o seu irmão e depois oferece a sua oferta. Reconcilia-te, a Bíblia diz, depressa. Nós temos que tomar o cuidado de viver em comunhão uns com os outros, de andar em paz uns com os outros. Livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, Paulo fala algo muito interessante. No que depender de vós, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Naquilo que depende de você, faça a sua parte para viver em paz com todos os homens. Isso compete a nós. Então, quando alguém me magoa, quando alguém me fere, ou quando alguém tem uma dívida para comigo. E quando a gente fala de dívida aqui, a gente está falando de erro, de pecado, porque é disso que Jesus está falando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Nos libere das nossas dívidas, assim como nós liberamos aqueles que nos devem.
Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o que é perdão, né, e a nossa responsabilidade em perdoar o próximo. Mas eu quero encerrar esse vídeo, né, deixando claro para você que Deus ele é misericordioso e tem perdão para a sua vida, independente do seu erro. Se houver arrependimento e uma confissão sincera, o Senhor é poderoso para perdoar. Mas observe como Jesus ensinou a confessar pecado. Me perdoa da mesma maneira que eu perdoo. Deixa eu te fazer uma pergunta e que essa pergunta se torne uma reflexão para as nossas vidas. Se Deus te perdoar como você tem perdoado, qual vai ser a tratativa de Deus para com você? Pense sobre isso. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a nossa responsabilidade em perdoar e amar o nosso próximo. Vamos orar? Pai eterno e fiel, nós somos falhos, pecadores, nós cometemos erros, nós entristecemos o Teu Espírito Santo, mas nós sabemos, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a Sua graça, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, que o Senhor tem prazer na misericórdia e juízo é Sua obra estranha. Então, Senhor, nós recorremos ao Seu coração, recorremos à Sua misericórdia, recorremos ao Seu amor e pedimos, Senhor, cubra-nos com Seu perdão. Perdoa as nossas falhas e dai-nos graça, Senhor, para andarmos na luz, assim como o Senhor na luz está, e termos paz com todos os irmãos que nos cercam, os de perto, os de longe, os amigos e os inimigos. Em nome de Jesus.